Sejam todas muito bem-vindas ao melhor podcast de empreendedorismo feminino do Brasil e, quiçá, do mundo. Pode lapidar. E hoje a nossa convidada, ela sabe tudo sobre logística e vai contar muita coisa aqui pra gente. Para Sim. você que quer ter o seu próprio marketplace também. Então, hoje nós estamos recebendo a Valéria Santos. Obrigada, Val! Imagina! Eu agradeço o convite, eu agradeço essa parceria da EBEM. Eu acho que a EBEM é necessária para todas as mulheres, né, que tiver oportunidade, a EBEM é necessária para a gente saber que a gente pode ser empoderada, que a gente pode sim conquistar muitas coisas, principalmente se a gente estiver unida. Exatamente, é sobre isso que nós falaremos aqui. Sim. Gente, e a Valéria, para quem ainda não conhece, mas se está conhecendo e pode seguir nas mídias digitais, que ela compartilha muita coisa do dia a dia e principalmente também sobre estilo de vida, né? Primeiro é o CPF para o CNPJ ficar forte. Exatamente. Então, a Valéria, ela é empresária há mais de 25 anos na área de logística, sendo os últimos 7 anos dedicado ao marketplace. Ela é mãe de 2 meninas lindas e é apaixonada por desenvolvimento pessoal. Tem como propósito, olha só, inspirar outras mulheres a se amarem, se valorizarem e conquistarem a sua autonomia. Exato. Val, a gente fala muito aqui na EBEM, aliás, aqui na EBEM a gente tem os 3 pilares, né, que a gente Isso. fala muito, que é sobre essência, energia e empreendedorismo feminino. Quando a gente fala realmente de ter um CPF forte, é você acreditar em si, é você se valorizar, é você amar, é você realmente dar aquele 360, É isso mesmo, né? Tati. É muito necessário, porque assim, eu, por exemplo, as pessoas que têm contato comigo, que me conhecem, há um ano atrás eu pesava 125 quilos, trabalho na logística há muitos anos, mas aquela pessoa que abria mão de si, de se cuidar, para poder cuidar primeiro de trabalho, depois dos filhos, casa. E virou a ficha e eu percebi que não adianta nada eu cuidar do trabalho, cuidar das minhas filhas, se eu não me cuidar, né? E a mulher, ela pode se cuidar, ela pode se empoderar, ela pode estar sempre procurando a melhoria e mesmo assim ser uma ótima profissional, não tem que abrir mão de nada, né? Então, eu gostaria de espelhar outras mulheres que passam pela mesma situação e eu percebo que isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. É muito mais comum. Aqui na EBEM a gente fala muito sobre a economia do cuidado, né? Isso. O quanto de fato nós mulheres somos responsáveis, né, pela ordenação da casa, somos responsáveis pelos filhos, Exato. né, pelos pais idosos, pelos doentes, muitas vezes pelo cônjuge. Tem toda a questão do nosso autocuidado que as pessoas não falam, mas a gente, né, para estar aqui nesse podcast para vocês, enfim, no meu caso, cabelo comprido, 1 hora para lavar, né, e secar o cabelo, depois mais Exatamente. 1 hora de maquiagem, depois tem o look. Então, assim, já são 2, 3 horas a menos, é mais Isso. a distância, a logística. Então, nós mulheres, cada vez mais, a gente precisa ser mais alta performance, a gente precisa ter esse conhecimento e colocar isso no nosso dia a dia, né? Exato. E um ponto muito importante é que a gente mexe todos esses pratinhos e muitas vezes fala, nossa, mas a mulher é multi. Nós somos multi, mas muitas vezes, né, de cada 10 mulheres, os estudos comprovam que 7 já passaram por burnout, ansiedade, né, realmente depressão. Exatamente. Então é muito importante que a gente fale cada vez mais sobre a importância desse autocuidado, Cuidado. né? E quando a gente fala autocuidado, realmente a gente precisa de apoio, né? Apoio de um médico, de um nutricionista, no meu caso, um nutrólogo. Exatamente, Então, Tati. realmente isso faz com que a gente mude e principalmente a nossa mentalidade precisa estar bem no dia a dia, né? Isso. Porque empreender é uma roda gigante. Às vezes a gente está aqui em cima, às vezes a gente está aqui embaixo. E se a gente não tiver uma mente sã, né, segura, realmente a gente não consegue segurar todos esses Não pratinhos. consegue. É aquilo que a gente até conversou na semana passada no nosso encontro, né? Que a gente teve um encontro maravilhoso aqui. E a gente falou sobre isso. Às vezes você está cansada, você não tem forças para nada, você não tem motivação e simplesmente você está com vitamina baixa, uma coisa tão simples, É. né? Então, perceber os sinais, primeira coisa, cuidar realmente da saúde, dentro. Depois que cuida da saúde de dentro, cuidar fora também é necessário. E a gente não está falando de ser perfeita, né? A gente está falando da nossa perfeição, da gente se olhar e se gostar. A partir do momento que a gente olhe e goste do que está vendo,
tudo flui, tudo muda de uma forma que vocês não conseguem imaginar. Exatamente, minha amiga. E você empreende no mercado que é extremamente machista, né? Ex- Mercado que praticamente é 90% masculino, né? Isso. Então, muitas vezes isso já aconteceu comigo também. Quando eu comecei a empreender há 24 anos atrás, eu era muito dura, né? Eu era muito severo, eu tinha a energia masculina extremamente forte. E chega uma hora que dói, porque a gente não está vivendo a nossa essência, Isso. né? Então, hoje, sim, eu faço reuniões, né, com roupas totalmente coloridas, eu faço reuniões realmente com o meu estilo de ser, mas durante muito tempo eu tive que colocar armaduras, né, para poder empreender naquele mercado. No meu caso, eu atendi as maiores construtoras de São Paulo, que é um mercado também extremamente machista. Mas hoje, nessa nova era que a gente está vivendo, né, que a gente chama muito aqui de nova era da economia feminina, né, as empresas compartilhadas através dos princípios, né, femininos, que é o Uber, Airbnb, Sim, Cowork. Então a gente está sentindo que a gente pode ser nós mesmas. E como exatamente. foi para você? Eu acredito que você sempre viveu, né? Você teve que vibrar na mesma vibração da masculinidade e hoje você está se descobrindo sendo você mesma nesse Feminina. meio feminino e as pessoas gostando de você por isso, Isso, né? isso. Eu era extremamente estressada pelo mundo que eu vivia, e eu achava que por viver num mundo masculino, eu tinha a necessidade de ser. Eu brincava que eu era muito mais homem do que os homens que eu lidava. É. E isso é tão feio até de falar, né? Pois é, isso vem do patriarcado, né? Isso, Porque a gente foi jogada, né? Colocada no mercado de trabalho, mas sim porque nós que queríamos, né? Nossas isso, ancestrais lutaram para isso, só que a gente não sabia como fazer. Então a gente não tinha modelos femininos. Então a gente acabava repetindo os modelos masculinos e exato. isso nos machucava no interno, É, né? e era meio que uma forma de sobrevivência, né. Isso. E assim, e realmente o meu universo ele é 90% masculino, 90%. São raro e incrivelmente, Tati, o que não é masculino, o que é feminino, eles querem competir com a gente. É Uhum. triste, eu não vejo a hora das mulheres se Unirem. unirem e saberem que quanto mais unidas nós formos, a gente vai alcançar muito mais coisa. Então assim, no meu universo masculino, da forma que eu era, vou falar da Valéria de 125 quilos. Era tudo muito bruto, tudo muito básico. Eu chegava para fechar com o cliente, porque eu trabalho na área operacional e também comercial, e era uma conversa muito rasa. E muitas vezes eu tinha que me posicionar de uma forma masculina mesmo, não de vestimenta, mas de postura, de ser seca, de não ter um sorriso, de às vezes não perguntar nem falar bom dia. A pessoa Ser fala bom bruta. dia, a pessoa falava bom dia, mas por que bom dia? Bom dia para quem, né? É. E aí a gente começa a descobrir que quando a gente muda, essa mudança que começa interna e depois ela vai ficando externa, a gente percebe que é muito mais fácil você conseguir as coisas, você sendo quem você é de verdade, mostrando o seu lado feminino, trazendo clientes e colaboradores para perto de você com feminilidade, com educação, do que você querendo impor as coisas, né? Então, assim, eu deixei esse lado de impor, dá para ser firme, mas dá para ser feminina também. Não tem necessidade de querer impor nada e nem querer me igualar aos homens, né? Ao contrário, hoje em dia eu consigo muito mais as coisas com o meu lado feminino. Que bacana. É, E o marketplace, ele é uma excelente oportunidade sim, para a mulher que quer empreender, né? Porque a gente sabe que muito do empreendedorismo vem da necessidade, né? E isso aconteceu muito na pandemia. Na pandemia fez um pico gigante de isso, mulheres que começaram a empreender. Por quê? Porque elas não tinham com quem deixar os filhos, não isso. tinham com quem deixar, né, realmente os idosos ali. Então elas tinham Uhum, que fazer essa economia do cuidado cada vez mais e o marketplace estourou na pandemia e o exatamente. empreendedorismo feminino também, né? Como que Isso. você acha que uma mulher pode iniciar no marketplace? Então, vamos lá. Eu, por exemplo, eu iniciei no marketplace na pandemia, porque até então eu já era da logística, mas eu era da transferência. Trabalhei muitos anos exclusiva das lojas americanas e a gente carregava veículos grandes, carreta, para quem entende, fazendo a transferência. Mas aí chegou a pandemia e eu falei, e aí, como faz? Eu vou parar de trabalhar ou eu vou atrás do novo? Foi quando eu fui atrás do novo, e entrei para essas empresas de marketplace, já trabalhei com quase todas elas e ainda trabalho com as grandes. E o que as mulheres não sabem, a maioria, e principalmente mulheres, de repente, Tati, de baixa renda, que
sofre de repente para conseguir uma escola para o filho, uma creche para o filho, ou se consegue num período, por exemplo, creche pública, ela funciona das 7 às 16, mas de repente a mulher ela tem que trabalhar das 8 às 18, e aí o que ela faz com a criança, né? Dá muito para empreender em casa. É muito mais fácil do que se possa imaginar. Você abrir uma loja, iniciando de repente pela Shopee, eh, depois você vai entrando nos outros mercados. Eu falo que a Shopee é a porta de entrada pelo fato da facilidade de se abrir. Você consegue abrir uma loja com CPF, e depois que vai aumentando o faturamento, que aí você tem que se tornar CNPJ, MEI, mas é muito tranquilo. Para você ter ideia, a gente chega a colocar 200 carros na rua dia, fazendo coleta somente na Zona Norte e Zona Oeste. Então, você imagina em São Paulo, quanto de coletas que se tem. E agora a gente está vindo aí com outras plataformas, TikTok que vai estourar e que está sendo o momento. Temos também o AliExpress, Magazine Luiza, da nossa querida Luiza Trajano. É. Então, assim, tem muitas portas. Aonde você coloca uma loja, você pode colocar todas as outras. Comece com uma, colocando ali na Shopee, que faz bastante. A Shopee, o que ela tem de bom é que ela faz um marketing muito bom para quem trabalha com eles. E se você aprende ali as coisinhas que tem dentro da plataforma, que são algumas coisas para engajar a sua loja, nossa, aí, assim, de verdade, dá um bom retorno. O que precisa, Tati? Procurar um bom fornecedor. Um fornecedor que você possa, de repente, trocar o que não vende, né? Não investir muito, investir pouquinho. Eu digo para você, eu digo assim, Tati, tem pessoas que começam com R$ 500. Você faz Legal. um pequeno estoque ali com R$ 500, né? E não digo nem que é estoque, às vezes é produto para você anunciar, R$ 500. Aí você vai comprando o que mais vende depois. E aí você vai abastecendo. Eu falo, porque eu coleto muito, gente. Eu coleto em periferias. Muitas mulheres estão trabalhando dentro das suas casas, e está dando super certo. Tem que ter empenho? Tem que ter empenho. Tem que ir atrás do produto sazonal. O que é o sazonal? É Natal? Vamos vender enfeitinho de Natal. Festa junina? Vamos atrás dos enfeitinhos de festa junina. Que nem agora vai vir Dia das Crianças, vamos atrás de fornecedores de brinquedos. E se acha muita coisa boa. Se acha muita coisa boa. Eu vivo isso na pele. Eu abri uma loja para minha filha de 17 anos, Que né? legal, que Então, legal. assim, por quê? Ela precisa? Não, ela não precisa, mas eu quero que ela aprenda a empreender, né? Ela Uhum. precisa não falar só, mãe, me faz o Pix, e sim ir atrás do dinheiro dela. Então, Fantástico. meninas, mulheres, é muito possível. Que bacana, gente. Essa é uma dica maravilhosa para você realmente que quer começar a empreender, não sabe como, né? Tá realmente tem um ambiente da tua casa, dá para fazer isso, dá para se aperfeiçoar um pouco mais com baixo Isso, investimento. Verifica, né? O que que as pessoas estão pedindo mais, o que que realmente tem uma maior transação. E aproveita essa oportunidade. E isso. Val, você é uma queridíssima, né? E muito competente. E os clientes confiam muito, Sim. gostam de você. Como que você fala para uma empresária, né, para uma mulher de negócios, como que ela consegue cativar um cliente? Como que ela consegue realmente servir da melhor maneira o cliente? O que que você pode dar para a gente aqui de dicas? Sim, o importante, o cliente ele te procura, seja para fazer uma compra, né, para quem vende, ou seja, no meu caso, que vendo o serviço, né? Eu não vendo o produto, mas eu vendo o serviço. Se o cliente está te procurando é porque ele tem uma necessidade. O importante, primeiro, você entender a necessidade do cliente. Segundo, eh, pensar em uma solução daquela necessidade. E jamais, não, eu não consigo atender isso. Eu não falo não para nenhum cliente, Tati. O meu operacional, ele brinca comigo, ele fala, para de fechar as coisas do dia para a noite. E eu falo, não paro, vocês vão se virar, porque o meu cliente precisa e a gente vai ter que se virar nos 30. Então, assim, por exemplo, eu tenho clientes que saem de uma empresa, vai para outra e, ai, Valéria, eu estou aqui nessa outra empresa, eu preciso de você. É óbvio que nem tudo a gente pega, porque tem a questão de tabela, de negociação, e a gente tem que ver o que vale a pena, né? Mas, assim, o importante para você fidelizar o seu cliente é entenda o problema do seu cliente e leve a solução. Se você levar a solução, ele vai confiar em você para o resto da sua vida.
Fantástico, muito legal. Mas quando a gente fala realmente, né, de negócios, quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala de marketplace, a gente sabe que o sucesso das empresas está realmente na área da logística, Isso, né? Hoje, gente, a gente vive uma era maravilhosa para sermos clientes, porque exato. hoje a gente recebe tudo na nossa casa, né? E tem clubes de assinatura. Então, Isso, por exemplo, eu recebo açougue em casa, eu recebo flores em casa, recebo ovos em casa, tem assinatura de coco, né, em tudo, casa, tem Tati. assinatura de absolutamente tudo. Então, hoje, realmente, né, o que a gente necessita vai para nossa casa. Isso. E é uma questão até dessa nova geração, né? Porque quando nós éramos crianças, a gente tinha que preparar a comida, né, Uhum, esperar a comida ficar pronta, né? isso. Hoje não, hoje você liga E a realmente no comida chega em iFood, a você. comida chega em 20 minutos, 40 minutos. Então é tudo muito rápido, né? Isso. Mas, realmente, quando a gente olha o mapa de mundo, né, o mapa do mundo, a logística, ela realmente não para e ela realmente é o ponto-chave para o sucesso de muitas empresas. Sim, Porque hoje, realmente, né, você compra, por exemplo, numa Magalu, de manhã, quando é à noite, já está mesmo na tua dia. casa. É Exatamente. impressionante, É, e né? as empresas, elas estão se aperfeiçoando cada dia mais. Voltando a falar do Shopee, a Shopee ela perdia nisso, né? Porque quando a gente fazia uma compra na Shopee, demorava 10, 15 dias. E hoje ela mudou todo o seu projeto para ela bater de frente, por exemplo, com o Mercado Livre. Mercado Livre, Magalu, tem coisas que você entra, você compra hoje, chega hoje mesmo, no máximo amanhã. Então é onde as empresas estão se aperfeiçoando e a empresa que não se aperfeiçoar, ela vai ficar para trás. E eles Uhum. sabem disso, né? Eu lido muito, os meus clientes, eu lido muito com clientes chineses e eles são, né, feras. Então, assim, eles sabem disso, que eles precisam se aperfeiçoar, independente do local do Brasil, eles têm que ser rápido. Porque se ele não for rápido, vai ter uma outra plataforma que vai vender a mesma coisa pelo mesmo valor e vai ser mais rápido que ele. Então, hoje, Tati, a briga, tá? Não é nem no valor do produto, e sim na entrega. Porque eu acho que até a gente, né? Eu falo que eu brinco que eu sou a maior consumidora do meu produto, que é o marketplace, porém até quando eu vou comprar alguma coisa, ou eu quero a entrega rápida ou eu quero frete mais barato. Mesmo, e eu não deveria pensar dessa forma, porque quando eu quero frete mais barato, significa que eu vou receber menos. Mas a gente quer isso, a gente quer um frete barato, a gente quer uma entrega rápida e a gente quer a pontualidade daquela empresa. Então, se aquela empresa ela não cumprir com o que ela está prometendo, você não vai confiar mais. E eu digo isso até não só das empresas do marketplace, eu digo dos grandes operadores logísticos que prestam serviço para o marketplace. Então, por exemplo, se eu vou ali fazer uma compra e tem uma Total Express, tem Jadlog, o que eu faço? Qual que entrega mais rápido? Qual que tem menos reclamação? Então, isso é muito importante, né? Até para você que tem uma empresa que você vai fechar a entrega do seu produto, procure a empresa que tem credibilidade no mercado. Reclamação todas vão ter, né? Uhum. São muitos clientes a serem atendidos, mas tem que buscar aquela que tem menos reclamação, porque aí você vai ter menos dor de cabeça, menos carga perdida, mais agilidade no seu produto. Fantástico. É, Eu costumo dizer também, sempre, que o que diferencia, né, uma pessoa de resultados para aquela que não tem resultados é o poder da ação, isso. né? E você é uma mulher que a gente conversa, né, rapidamente, a gente já vê que você tem o poder da ação, né? A gente tem várias alunas aqui na EBEM que têm esse poder da Sim. ação. E foi muito legal, né, Valéria? Porque a gente se conheceu esse ano no Conexão, né? Isso. E conta, como que você foi parar no Conexão? Exatamente. Então, eu já queria ir no Conexão, já há uns 2 anos. No primeiro ano, eu sabia que há 2 anos atrás, eu sabia que eu não ia conseguir. Aí, o ano passado, comprei e devido ao meu trabalho, não consegui ir, porque eu tive reuniões com cliente. Eu lembro que em um dia eu tive uma reunião e no outro eu tive meio que uma palestra de um cliente que eu entrei. E aí eu não fui, paguei e não fui. Mas aquilo ficou dentro de mim, eu falei: "Eu preciso ir". E justamente porque às vezes a gente fica muito nos bastidores, Tati, e a gente não tem aquela convivência da empresária, né, da empreendedora, da empresária, de você estar firme, de você ter segurança, e é isso que o Conexão traz. É isso que eu encontrei no Conexão. No primeiro dia eu fiquei encantada, muitos talks, assim, muitas palestras, que nos motivam demais, que você olha e você fala assim:
poxa, eu sou capaz daquilo, né? Nossa, olha como ela faz, eu também consigo fazer, né? Então, dá aquele despertar, né? Aquele despertar que você fala assim, gente, eu faço coisas parecidas, por que não, né? Então, isso eu senti esse insight no primeiro dia. Aí fui para casa e no segundo dia eu voltei com a certeza do que queria, né? Que eu queria viver esse mundo bem, que eu queria viver esse mundo Miss Mind, porque é um mundo, gente, que o que que é viver esse mundo conexão, Miss Mind? É você estar junto de pessoas prósperas, é você estar junto de pessoas que têm o mesmo objetivo, que querem buscar crescer juntas, é você fazer conexão, é você fazer networking. Eu fiz tantas amizades já, mas mais do que amizades, o aprendizado que a gente leva, né? Eu era uma pessoa muito crua porque eu era uma pessoa de bastidor, né? Uhum. Eu era aquela pessoa que estava sempre atrás da mesa, que estava sempre fechando diretamente com o cliente, cuidando do colaborador, ou seja, eu era mais ou menos um bombeiro, eu apagava incêndios todos os dias. E hoje eu já olho que não, eu consigo ser uma empreendedora, empresária, eu consigo tomar conta da minha equipe, mas eu consigo levar o meu conhecimento para as pessoas também. Por que não ajudar as pessoas? Por que não mostrar que a gente é capaz de muitas coisas, né? Então, o EBEM, ele é para isso. O Conexão, né? Começa pelo Conexão. O Conexão ele é para isso, é para te ligar a várias empresárias. É um evento muito gostoso, são 12 horas que passam que você nem percebe, né? Fantástico, muito legal. Quando a gente fala, né, e realmente está dentro do seu propósito, né, inspirar outras mulheres a se Isso, amarem, valorizarem, conquistar essa autonomia, o Conexão é isso, né? Ele é um grande encontro. Muitas vezes, né, nós estamos tão afogadas ali no operacional, né, sempre isso, apagando incêndio, que a gente acha que isso realmente é algo que não vai agregar nada, né? Que isso. realmente é algo que não vai acrescentar. E quando você vive, você vê outras mulheres, né, com faturamentos menores ou muito Maiores. maiores, né, contando realmente ali, abrindo, né, a tua caixa de Pandora, contando como elas fizeram, tudo isso motiva Motiva. e faz também você ligar na energia, né, ligar na tomada, falar, poxa, é possível, né, eu Sim, estruturar a minha vida, é possível tomar rédeas da minha vida, realmente chegar lá. E quando você fala sobre o seu propósito, que é o propósito, né, de várias das nossas alunas aqui que frequentam a EBEM, o que que é esse propósito de realmente ajudar outras mulheres a se amarem, a se isso. valorizarem? Porque eu sempre brinco, gente, mulher que não ajuda outra mulher tem um espaço reservado no inferno. Então a gente Exatamente. precisa se ajudar cada vez mais e entender que irmos juntas a gente chega muito mais forte. Porque Exato. o empreendedorismo ele é extremamente solitário. Muitas vezes você acha que aquilo só acontece com você. E quando Sim, você troca, você fala, não, é uma fase, né? Porque o empreendedorismo, como a gente falou, é uma isso. gangorra. Às vezes é em cima, às vezes é embaixo. Você fala, não, eu estou numa fase aqui que eu preciso estruturar, preciso enxergar e ir muito mais além. Exatamente. E aí, quando você se une, né, Tati? Quando você começa a enxergar os problemas, não só os seus, mas de outras empresárias e empreendedoras, nós passamos pelas mesmas coisas. Né? Então, às vezes, você disponibilizar o seu tempo para enxergar o problema do vizinho faz com que você ou tome decisões melhores ou não repita erros. Então, assim, é muito importante a gente realmente se unir. Isso que você falou é verdade. A mulher, ela precisa parar de enxergar outra mulher como inimiga ou como concorrente. A gente não precisa concorrer em nada, né? Eu digo, se tiver alguma empresária aí do ramo de logística que queira saber como que ela vai entrar no marketplace, pode me procurar. A Tati vai colocar minhas redes sociais, porque aonde o sol brilha para mim, ela vai brilhar para você e vai brilhar para muitas outras. Não tem nepotismo, não tem uma empresa que vai crescer sozinha. Então, nós não somos concorrentes, nós somos aliadas, né? E os Exatamente. homens, eles sabem disso, por isso que eles crescem tanto, né? Porque eles se unem e eles não querem brigar. Não digo nem no termo de briga, mas eles não querem competir, né? Eles se unem, né? Eles dão a mão um para o outro e vão juntos. E é isso que a gente faz aqui. A gente dá a mão uma para a outra e segue junto o nosso caminho. Aqui na EBEM eu já, assim, eu estou há um mês, né, Tati? Mais ou menos, mas já aconteceram tantas coisas, gente, que vocês, assim, são tantas mudanças e até profissional. Eu me enxergo totalmente diferente. Mas por quê? Porque eu me inspiro em outras mulheres.
Fantástico, gente, isso é muito legal, né? A gente fala realmente o poder da modelação, né? Muitas vezes você Isso, olha para uma pessoa e fala, poxa, eu vou modelar o jeito que ela fala, eu vou modelar o jeito que ela se veste, modelar o jeito da liderança, né? É fantástico para o nosso dia a dia, porque às vezes o nosso jeito não é o melhor jeito. E se exato, teve outras pessoas que já fizeram, já aplicaram, aquilo não é teoria, aquilo é prática. E isso faz com que a gente economize muito mais tempo e dinheiro, né? Sempre exatamente. no final aqui, minha amiga, a gente sempre compartilha 3 diamantes para todas as nossas alunas, né? Para todas as mulheres que estão nos Sim, assistindo aqui, para nossa audiência. Então eu vou pedir para você 3 dicas valiosas, assim, o que que sim, realmente você pode compartilhar, algo que você gostaria que tivessem falado para você no seu começo de empreendedorismo ou sim, quando você começou a crescer, né? Realmente 3 conselhos, né, que a gente entrega aqui para nossa audiência como diamante. O sim. primeiro deles. Primeiro deles, não duvide de você. Nunca duvide do que você quer, nunca duvide, eh, do seu objetivo. Você vai achar pedras, você vai tropeçar, mas eu brinco que as pedras são para construir o castelo. Então não duvide, não desista do seu sonho. Legal, é muito legal quando a gente fala sobre dúvida, porque nós mulheres, nós já nascemos com a síndrome da impostora, que realmente ela foi realmente elaborada, né, em Harvard em 1979, gente, onde nós mulheres, muitas vezes, a gente não se acha capaz daquele merecimento, sempre a gente se auto-sabota, né? Isso Exatamente. é muito interessante. E o segundo diamante, O segundo diamante é: se valorize, cuide de você. Por quê? Como que você vai querer aparecer para as pessoas? Qual que é a imagem que você quer mostrar? Tem um estudo, e que eu tenho aprendido bastante aqui com vocês, que os 30 primeiros segundos é a imagem que a pessoa vai ter de você por um bom tempo, ou para sempre até. Então, passe um batom, tenha um batom na bolsa, leve um pente na bolsa, se você vai chegar em algum lugar, passa perfume, se arrume da melhor forma que você possa se arrumar. E a gente não está falando de estereotipo de corpo, a gente está falando da beleza simples, que é aquela beleza que você demonstra cuidado. E só de você passar um batom, arrumar seu cabelo, demonstrar que você está com a sua autoestima boa, você já demonstra que você se cuida. Então, não abra mão de se cuidar, porque essa é a imagem que as pessoas vão guardar de você. legal, gente, é muito bacana mesmo o quanto é muito rápido, né? Nosso cérebro, né? Ele olhou ali 3 segundos, ele já deu uma informação e depois, claro, né? Através da convivência, da Isso, conversa, né? Você vai conhecimento mais a pessoa, vai conhecendo mais a pessoa. Mas com certeza esse autocuidado faz a diferença. E eu sempre falo que fecha mais contratos, né? Quando você se sente bem, realmente isso, faz com que você brilhe mais, né? Com que você seja muito exatamente. mais autoconfiante. E o Isso. nosso terceiro diamante? E o terceiro eu deixei por último, deveria ser o primeiro, mas eu deixei por último, porque esse sim é o mais importante. Fé. Independente de religião, Tati, independente de crença, religião, nós temos que ter fé. Porque eu falo por experiência pessoal, sem fé a gente não chega a lugar nenhum. Sem Deus é muito difícil, né? A gente tem um propósito, tem alguém que colocou a gente aqui e tem um porquê da gente estar aqui, né? Nada acontece por acaso. Então, se você tiver fé de que Deus está do seu lado, independente da sua religião, você pode ter certeza que toda a sua caminhada vai ser muito mais fácil. Então, eu deixei por último, mas tenha certeza, é o primeiro passo. Fantástico, gente, muito bom, muito bom. Realmente precisamos, né, dar honra a quem merece honra, né? Isso é Isso, maravilhoso. Então, isso. se você gostou, você comenta, você compartilha. Quero agradecer demais, Obrigada, Valéria. muito Passou muito obrigada. rápido, né? Passou rápido, uma delícia falar com vocês. Quem tiver dúvida, quiser entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, eu estou aberta realmente para ajudar. Pode entrar em contato comigo. E se vocês têm dúvida de participar de alguma ação da EBEM, não tenham. É, é só crescimento. Ai, coisa boa. E é isso, um mês aqui na IBEM Isso, e mudou um tanta mês de muita coisa. transformação, né? Muita, muita E é o coisa. poder da ação. E Então, olha que eu não fiz um. E olha que assim, falta muita coisa ainda para fazer, viu, gente? Essa semana, por é. exemplo, eu tenho um curso de gestão que eu estou ansiosíssima para fazer. Ah, gestão lucrativa é o melhor de todos, É, amiga. eu estou Então, super seja ansiosa. muito bem-vinda. Obrigada, E se Tati. você gostou, então você comenta, você compartilha e a gente se vê no próximo episódio, porque bora lapidar, mulherada. Bora Vamos lapidar. juntas. Obrigada, meu amor.